da mensagem de hoje é: antes de ter, é preciso ser. O título da mensagem desta noite é: antes de ser, é preciso, antes de ter, é preciso ser. E ela está fincada, ela está firmada em Mateus 4, de 1 a 11. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse texto, porque ele é um texto muito importante. Ele vai começar a nos dar uma visão do que é o mundo espiritual. Como que o mundo espiritual se move, como que o mundo espiritual trabalha, como o mundo espiritual atua e como nós devemos atuar frente ao mundo espiritual. E o nosso maior exemplo aqui é Jesus. É Jesus. E presta atenção em alguns detalhes sutis, mas que nós precisamos estar observando atentamente. Jesus foi conduzido pelo Espírito, olha o detalhe, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem conduz Jesus ao deserto? Espírito. Esse é um detalhe importante. Eu não tenho tempo de entrar, só esse detalhe já dá uma abertura incrível para a gente, mas eu não tenho tempo para isso. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Um detalhe interessante, dá a impressão para nós que ele tomou água, porque depois de 40 dias e 40 noites jejuando, ele teve fome e não fala nada de sede. Então dá a impressão que ele... O tentador aproximou-se então dele e disse, presta atenção numa coisa, o diabo se aproximou de quem? Se ele se aproximou de Jesus, ele anda ao nosso redor. Não ao nosso redor é bem próximo, mas ao nosso redor. Mas então precisamos prestar bem atenção nisso. E ele vai dizer, se tu és o Filho de Deus, um pouco antes desses 40 dias, Jesus foi batizado. E quando ele sai da água, ele foi batizado por João Batista, quando ele sai da água no Rio Jordão, uma voz do céu diz, ei, mundo espiritual, este que acabou de ser batizado é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem a minha obra se realiza, em quem tudo aquilo que nós planejamos será realizado por ele. Quanto tempo foi isso? 40 dias antes. Entendeu? E olha, ele diz, olha o diabo que diz, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus combateu o diabo com o quê? Com a palavra, com a Bíblia. A briga dele, a defesa de Jesus, foi com a palavra, com a Bíblia, ok? Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele desafiou-lhe,
se tu és um filho de Deus, novamente, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos ele te sustenta, para que jamais tropeces em alguma pedra. Presta atenção que agora o diabo usa o quê? A palavra. Percebeu? Jesus usou a palavra, de volta o diabo usa a palavra. Contestou-lhe Jesus também. Está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Jesus combateu com a palavra. Ok? Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. Ele está dizendo: o mundo tem esplendor, o mundo encanta, mas eu não posso ser levado por este encantamento do mundo. Olha o que Jesus está dizendo. Doutor, o esplendor. E propôs a Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O mundo pertence ao maligno. As coisas que ele proporciona. Olha só o que Jesus vai falar. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Presta atenção numa coisa: os anjos serviram a Jesus. Assim como ele serviu a Jesus, ele também vai nos servir na hora que nós precisarmos. Antes de ter, é preciso ser. Jesus foi tentado pelo diabo em três áreas. Em três áreas da sua vida. E são áreas que nós somos tentados. Primeira área, física. Depois, na área mental. E depois, na área espiritual. São as três áreas que nós somos tentados. E se Jesus foi tentado, isso significa que nós também seremos tentados. Se Jesus venceu, isso significa que nós também venceremos. Mas Jesus sabia perfeitamente o que tinha. Jesus sabia perfeitamente o que ele queria ser. Jesus sabia perfeitamente qual era a sua identidade, quem ele era, filho de quem ele era, tá? Ele tinha perfeito conhecimento do ser e do ter. Ele entendia isso. Atente para os 5 motivos para ser. Agora nós vamos entrar na área prática. Hora que eu gosto, hora prática. 5 motivos para ser, para que nós possamos vencer na vida. Primeiro, está lá em Mateus 5,13. Diz assim: você precisa ser o sal da terra. Mateus 5,13 está dizendo assim: nós somos o sal da terra. E eu gosto sempre de lembrar, é muito mais importante ser do que ter.
Eu sou sal. Não quer dizer que eu tenho sal. Porque eu tenho hoje, amanhã pode ser que eu não. Agora mesmo eu tinha uma trena, de repente eu não a tinha mais. Fiquei sem minha trena. Percebeu? Mas se eu sou. Boa pergunta, Aguinaldo. Mas se eu sou trena, não tinha jeito. Eu sou trena. Mas alguém pegou, né? Eu não vou falar quem é, porque é minha esposa. Opa. Ter sal significa muita coisa. Ser sal é ser diferente. Sal é diferente. Ser sal é aquele que atua e ninguém vê. Você quer ver um negócio interessante de ser sal? Está lá o saleiro na sua casa. A mulher, quando vai fazer o arroz, muitas vezes ela faz no automático, põe, deixa frito o arroz, cebola, aquele negócio todo e tal. Daqui a pouco ela faz um jogo, põe água, ela pensa e fala, coloquei sal ou não? Ela pega umas gotinhas da água, põe na mão, não coloquei. Aí ela vai no saleiro, pega lá um pouco, meia colher, seja lá quanto for, ela está vendo. Quando ela joga na água, o que acontece? Desaparece. E quando desaparece, ela mexe, sumiu. Aí ela aparece. O sal desaparece, mas ele dá sabor, dá gosto. Experimente comer uma carne sem sal. É coisa horrível. Agora põe um pouco de sal para você ver. Então o sal dá sabor. Quem muito quer aparecer, não tem sal. Porque o sal, quando está funcionando, quando ele está agindo, ele desaparece. Por isso que nós somos diferentes, porque nós atuamos, mas não precisamos fazer alarde. Sal cura. Sal cura. Remédio é feito de quê? Sal, qual é o sal deste medicamento? O sal é tal. Hidro, cloro, tiazida, é um sal. Então, ele cura. Escreve outra coisa, faz um ferimento. Coloque sal. Você vai pular, mas vai sarar. O sal preserva. Quando Jesus falou isso, não tinha geladeira, não tinha freezer. Então o que eles faziam? Eles salgavam a carne para preservar, salgavam o peixe para preservar. Percebe? O sal preserva. Então, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que conservar. Eu tenho que dar sabor. Eu tenho que curar pessoas. Mas quando eu estou agindo, eu desapareço. Aquele que começa a levantar muita plaquinha, cuidado, olha, vê se tem sal. Porque o sal agindo desaparece. Segundo ponto, está em Mateus 5:14, o versículo abaixo. Diz assim: você precisa ser luz. Enquanto o sal fala de caráter, luz fala de atitude. Fala de atitudes. Não se pode esconder uma cidade
edificada sobre o monte. Não se acende uma candeia. Nessa época que faltou luzes, todos aqueles dias, você não punha a vela embaixo da cama. Você punha a vela onde? No lugar mais alto. Então, nós temos que ser luz, nós temos que iluminar as trevas. Aonde nós chegamos, as trevas têm que ir embora. É igual o carro. Numa noite escura, na estrada, conforme o farol vai chegando, vai dissipando as trevas. Você está aqui, você avança, as trevas também vão embora. Quanto mais você chega, mais você vai empurrando as trevas para longe. Então, nós precisamos dissipar as trevas. Nós precisamos levar luz para o mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós temos que mostrar ao mundo a luz. Terceiro, 2 Coríntios 6, 16. 2 Coríntios 6, 16. Você precisa ser o santuário do Deus vivo. Nós somos o santuário de Deus. Deus espera da tua vida que todos te identifiquem como santuário de Deus. Todos olhem para você e vejam em você um genuíno cristão. Deus não tem agente secreto. Deus não tem agente anonimato. Não. Que vive no anonimato. Não. Nós somos o santuário de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e entender que nós somos cristãos. Não somos anônimos. Ok? Quer ver que interessante? Apesar de todo mundo falar o que aconteceu realmente, que Pedro negou Jesus como negou, mas tem um dado interessante, tem um detalhe, que você vai lá em Mateus 26, 73, Mateus 26, 76, 73, você vai ver um detalhe interessante. Olha só, eu vou ler para vocês. Com toda certeza, és igualmente um deles. Isso foi empregado, falou para Pedro. Porquanto o teu modo de falar o denuncia. Entendeu? O comportamento, o nosso comportamento, o nosso modo de falar, eles denunciam, eles devem denunciar que nós somos discípulos de Jesus. Apesar de Pedro ter negado, o comportamento dele, a fala dele denunciava como sendo um discípulo de Jesus. Essa é uma característica nossa. Nós não podemos mudar essa característica. Quarto, João 15, 8. Nós precisamos produzir frutos em abundância. Não tem como. Eu tenho que produzir frutos em abundância e frutos que permaneçam. Essa é uma característica daqueles discípulos de Jesus. Essa é uma característica daqueles que servem a Jesus.
frutos que permaneçam no reino do céu. O nosso Pai Celestial espera que cada um de nós produza frutos em abundância. Nós fomos criados para gerar ovelha. Ovelha gera ovelha. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Isso é inconteste. Ok? Quinto e último. João 13, 16. Nós precisamos ser servo de Jesus. Você precisa ser um enviado de Deus. Deus já te capacitou. Deus já destinou você. Deus já te enviou. Mas eu preciso ser servo de Jesus. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses 1:8. Mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares. E olha só o que Paulo vai complementar nesse versículo, a ponto de não ser necessário que acrescentar mais nada a isto. O teu testemunho foi tão forte lá, que eu, Paulo, não preciso acrescentar mais nada. Você já fez toda a obra como servo de Deus. Olha só. Este ano de 2024 é um ano que eu já falei para vocês, eu tenho uma grande expectativa. Eu estou achando que Deus está virando uma chave. Amém. Qual foi a primeira palavra que saiu quarta-feira? Nós chegamos quarta-feira de manhã, chegamos lá 10 horas travado, a reunião começava 9h30, nós chegamos no final do louvor. Não pegamos a palavra todinha do apóstolo. Qual foi a primeira palavra que ele falou? 2024. Será um ano de bênção. Mas não olhe para aquilo que está sendo projetado no mundo. Não olhe o que a televisão mostra. Não escute noticiário. Creia no sobrenatural de Deus. Deus não depende de nada disso. Deus não depende de governo, de político, do dólar, do euro. Nada. Ele muda o rei aonde ele quer. Ciro era um rei abominável, ímpio. Deus mudou o coração de Ciro, e Ciro fez o que Deus queria. Nabucodonosor foi ímpio. Começou com tanta coisa, o Senhor falou, não. Ótimo. Mandou um profeta lá fora. Hoje, você vai passar. Você vai viver como animal. E ele foi. As unhas cresceram, pareciam carne. Ele andava de quarto. Comia semana e viveu e foi viver na selva. Até o dia que ele olhou para o céu e falou, Senhor, o Senhor restituiu o Senhor ao reinar.
Deus muda. Deus muda. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um presidente que ganhou uma eleição aqui e falou: nem Deus tirar essa eleição de mim. E ele ganhou a eleição. Ele subiu a rampa do palácio no esquife e de costas, sendo carregado por 8 pessoas. Deus é sério. Deus é sério. E Ele está dizendo para você hoje: eu mudo a tua história. Eu mudo a tua história ainda este ano. Nesta mesma terra. Deus é tremendo. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio num Deus que faz tudo ao nosso favor. Eu creio nesse Deus. Deus que olha para nós e nos ama. Creia nisso. Creia no que Deus está dizendo para você hoje. Quarta-feira foi isso. Quinta-feira mudou. Dentro lá da nossa reciclagem. Ei! 2024 será um ano da virada do Senhor. Sexta-feira mudou, tá? Ei, pessoal, 2024, Deus vai começar a agir para transformar a tua vida. Sábado, tá? Agora nem, agora perdeu a casa. Sábado foi o apóstolo Jéssica. Gente, eu estou aqui para dizer um negócio para você. Deus vai mudar a nossa sorte nesse ano. Deus, eu me tira lá para confirmar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Creio em Deus. Creio em Deus. Creio em Deus. Só tome muito cuidado para que a ânsia, a vontade de ter não tire a essência do ser. Eu quero ter tanto que eu perco a minha essência do ser. Eu sou filho do Rei. Eu sou, você é, nós somos filho do Rei. Olha o que está em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Deus te ama de tal forma que Ele está dizendo para você: sabe aquela ansiedade? Sabe aquela preocupação que está corroendo a tua alma? Sabe aquela conta que você vai pagar amanhã e não tem dinheiro? Descansa. Deus proverá. Sabe aquela prestação que você fez porque precisava fazer e está se aproximando o vencimento e você olha para meu Deus, no banco está faltando descanse. Deus proverá. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Meu querido, você que está nos ouvindo, Deus cuida de você. E este ano será um ano de bênção na tua vida. Amém.